a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar provações, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me Jesus por mercê sem igual. Sou feliz, graças dou ao Senhor. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Aí meu anseio do meu Salvador em breve virá me levar ao céu, onde vou para sempre morar com reunidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Boa noite, igreja. Espero que todos estejam gozando de plena saúde. Esses tempos difíceis, onde as famílias estão confinadas em suas casas, a mensagem é transmitida através desses vídeos que estão sendo gravados todos os domingos e quartas-feiras, para que você e sua família não fique sem ouvir a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que está em Mateus, capítulo 7, versículos de 24 a 27, que dizem assim: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Todo aquele que ouve essas minhas palavras
e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Vamos orar. Pai amado, um pequeno trecho da Tua palavra foi lida. Esse trecho, Pai, que fala dos alicerces. Senhor, nós carecemos do Teu entendimento para falar somente aquilo que Tu queres. Senhor, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados e que a Tua palavra, Senhor, seja o fundamento das nossas vidas e das nossas famílias. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, mês de maio é o mês da família para nós batistas. E nesse domingo eu venho partilhar com vocês essa pequena mensagem a respeito dos fundamentos que a nossa família deve ter. Nos últimos tempos, os liberalistas têm atacado as famílias tradicionais de forma terrível, por meio das grandes mídias, por meios de afronta, até ataques físicos mesmos, tem sido trazido contra a família tradicional. Essas pessoas não têm o conceito de certo e errado, do que é pecado e do que é perdão. Para eles, o que existe é o direito. Eles têm o direito de fazerem o que quiserem, pois são livres para isso e nada os impedem, segundo as suas próprias consciências. No entanto, nós que temos conhecimento da palavra de Deus, sabemos que a família tradicional é aquela criada por Deus, um homem e mulher, criada lá no Éden com Adão e Eva, e que vem sendo, através dos tempos, e principalmente nos últimos tempos, transformada de forma que a família hoje não é mais constituída apenas de homem e mulher, mas também de pares, né? Não de um casal, porque casal é aquilo que encaixa, o que passa daí é um par, é uma dupla, é uma pareia, é uma junta, ou seja lá como queira chamar, menos de casal. Feita essa pequena introdução, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre esses versículos que Jesus nos deixou. Jesus fala dessas instruções no final do Sermão do Monte. O Sermão do Monte começa lá no capítulo 5, depois capítulo 6 e termina no capítulo 7 do Evangelho de Mateus. E ali Jesus traz ensinamentos para todas as partes da nossa vida, principalmente para os judeus daquela época. Então Jesus ensina sobre esmola, Jesus ensina sobre a oração e Jesus ensina sobre jejum. E ele termina aquele sermão dando essas instruções. Aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as coloca em prática é como um homem sensato. Então ele deu todo o ensinamento. Agora o que nós precisamos é colocar esses ensinamentos em prática. É colocar as palavras de Jesus em prática. E a nossa família tem que seguir esses fundamentos. Aquilo que o meu avô passou para o meu pai e que passou para mim, hoje, quando você passa para o filho, ele já acha que nós somos fundamentalistas, que nós somos preconceituosos, que a família não é composta mais só de homem e mulher. E aí nós temos que ensinar para eles que uma família que não é composta de homem e mulher, ela não tem o seu fundamento na palavra de Deus. Ela não está firmada sobre a rocha que é Jesus Cristo.
ela não está firmada nos ensinamentos de Deus para as nossas vidas. Família que não tem o seu fundamento em Jesus Cristo, ela tende a ter o seu fundamento na areia. E quando vem uma tempestade, ela tende a ruir. Meus amigos, nós sabemos que todas as famílias têm problemas. Alguns maiores, outros menores. No entanto, todas têm problemas. Se nós pegarmos os patriarcas da Bíblia, eles tiveram problemas, eles tiveram divergências nos seus relacionamentos. Jacó teve problema com o sogro, com o irmão. Judá teve problema com a nora. Rúben teve problema com a madrasta. E assim por diante. Todos tiveram problemas, assim como nós temos. A diferença é onde está o fundamento da sua família. Se a sua família tem um fundamento na rocha, que é Jesus Cristo, esses problemas não a abalarão. Essas tempestades não vão abalar a sua família, porque o fundamento dela é Jesus Cristo, é a palavra de Deus. Mas se a sua família não tem esse fundamento, se ela está construída sobre a areia, qualquer problema pode fazer ela desabar. Qualquer problema pode transformar a sua família em ruína. E não é isso que nós queremos. O que nós queremos é que as famílias, principalmente as famílias da igreja, sejam alicerçadas na rocha. O salmista no Salmo 119, versículo 11 diz: guardei as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Quando Jesus dá esse ensinamento para nós, aqueles que ouvem essas minhas palavras e as pratica, ou seja, aquele que guarda as minhas palavras no coração, ele não peca contra Deus, ele não faz aquelas coisas que desagradam a Deus, ele está sempre firmado na rocha. Ezequiel, no capítulo 33, os versículos de 30... Capítulo 33, versículos de 30 a 32, dizem assim: quanto a você, filho do homem, os filhos do seu povo falam de você junto às paredes e nas portas das casas, dizendo um ao outro, cada um ao seu irmão: venham, vamos ouvir a palavra que procede do Senhor. Eles vêm até você, como o povo costuma vir. Assentam-se diante de você, como o meu povo, e ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Com a boca professam muito amor, mas o coração deles só ambiciona lucro. Para eles, você não passa de alguém que canta canções de amor, tem uma bela voz e é um bom músico, porque ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Meus irmãos, Deus está falando para Ezequiel aqui que aquelas pessoas que se ajuntam para ouvir o que ele tem a dizer, apenas ouvem porque ele tem bela voz e toca instrumento muito bem, mas eles não colocam aquelas palavras em prática. A palavra de Deus, proferida através de Ezequiel, não são colocadas em prática pelos seus ouvintes. Eles, na verdade, são só ouvintes. Têm o coração cheio de injustiça, saem dali e continuam fazendo as coisas erradas, ouvem a palavra de Deus, mas não colocam em prática, são insensatos, têm o seu fundamento na areia. Assim também são as famílias que ouvem a palavra de Deus e não as colocam em prática. Eu fico imaginando a decepção de Ezequiel quando Deus fala isso para ele, que aquelas pessoas vêm ali simplesmente para ouvi-lo, mas não para ter uma mudança de vida. Fico imaginando também como é triste para o pastor da nossa igreja preparar lições que requerem muito tempo de estudos, horas sem dormir, preparando
uma lição que possa edificar a sua família, que possa transformar a sua família através da palavra de Deus, através dos ensinamentos da palavra de Deus. No entanto, as pessoas vão só para ouvir. Quando vão para ouvir, porque a maioria nem vai. As famílias estão dispersas a cada dia. A igreja não é mais um lugar que chama, que dá prazer. A igreja que tanto fala da palavra de Deus, a igreja que prega a palavra de Deus, a igreja que transforma a sua família, já não tem mais aquele calor para algumas famílias e elas preferem outros ensinamentos. E essas famílias tendem a ruírem a cada dia, porque não estão colocando em prática aquilo que aprendem, não estão colocando em prática a palavra de Deus. Mais uma vez eu falo para vocês, o que Jesus ensinou ali foi uma parte de esmola, uma parte de oração e uma parte de jejum. Jesus ensinando aquela multidão ali no Sermão do Monte, ensinando como eles devem proceder para que suas vidas sejam alicerçadas na rocha. As famílias da nossa igreja têm que proceder dessa forma, se alicerçando na palavra de Deus, praticando a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus. A família que vive a palavra de Deus, ela está alicerçada. Os problemas vêm, mas não abalam. Porque todas as famílias têm problemas, como eu já falei. Não existe uma família que não tenha. Mas esses problemas são resolvidos através da palavra de Deus. Essa palavra que edifica, essa palavra que solidifica os nossos fundamentos. Quando você ouve a palavra de Deus e coloca em prática essa palavra, a sua família tende a crescer. E quando você não coloca, a sua família tende a ruir. A palavra de Deus diz que aquela árvore que não dá fruto, ela é cortada e lançada fora. Uma família que não está alicerçada na palavra de Deus, ela não produz frutos. Ainda essa semana eu tive um estudo com um pastor muito conhecido na Igreja Batista no setor de mansões. E eu discordei em alguns pontos daquele estudo. Ele disse que as igrejas grandes vão canibalizar as pequenas. As igrejas pequenas deixarão de existir no futuro próximo. Porque as famílias sairão dessas igrejas pequenas e irão para as igrejas grandes, onde tem uma estrutura boa, boas salas de escola bíblica, bons instrumentos, boa pregação. Eu não tenho nada contra a igreja grande. Eu já falei, eu me converti numa igreja com mais de 2.000 membros. Eu tenho contra a maneira como essa família sai de uma igreja pequena, ou o motivo que leva a família a sair de uma igreja pequena para uma igreja grande. O motivo é esse mesmo? É a estrutura daquela igreja? Ou é a preguiça da sua família? Porque quando você chega numa igreja grande, que tem mais de 2.000 membros, se você ficar faltando domingos seguidos, ninguém vai sentir a sua falta. Você pode faltar 4 domingos, que ninguém vai ligar para você perguntando o que aconteceu. Ninguém sabe o seu nome. Eu chamo isso de preguiça. Porque na igreja pequena, o crente tem que trabalhar, a família tem que trabalhar, a família tem que produzir frutos. Não adianta você estar na igreja só esquentando o banco, você tem que ser útil. O crente tem que ser útil. A família tem que produzir frutos. Ela tem que ser a diferença na igreja, ela tem que ser a diferença no seu bairro, ela tem que ser a diferença na sua rua. As pessoas têm que saber que você é crente.
E a partir do momento que você vai para uma igreja grande, se o motivo não for realmente querer aprender mais a palavra de Deus, ter mais conhecimento através de uma escola bíblica melhor, com mais salas, com mais professores, com professores mais capacitados, você está saindo pelo motivo errado. Foi isso que eu falei para ele. Porque a família, ela tem que trabalhar, independente do tamanho da igreja, se é grande ou se é pequena, ela tem que mostrar a diferença, ela tem que mostrar que Jesus morrendo na cruz valeu a pena. O símbolo do cristianismo é uma cruz. E isso requer entrega, isso requer abnegação, sair daquele seu marasmo, ter uma vida transformada. A sua família tem que ser transformada. O símbolo do cristianismo não é uma praia com alguém sentado tomando água de coco. Ser cristão é ser trabalhador, é produzir frutos. E uma família que produz frutos é uma família alicerçada na rocha. Pode vir a tempestade que for, essa família não vai se abalar. Essa família tem o seu fundamento na palavra de Deus. Agora, se você for cair em qualquer vento de doutrina, em qualquer ensinamento que não seja a palavra de Deus, aí a sua família tende a ruir, porque o fundamento dela não é a palavra de Deus, o fundamento dela é a areia, são os ensinamentos do mundo. Você começa a ter vergonha de certas coisas, você começa a achar normal certas coisas, principalmente os enlatados que são empurrados goela abaixo através da grande mídia das nossas casas. E o seu fundamento começa a desmoronar. É como se a água estivesse cavando por baixo e daí a pouco afunda. Porque você não tem base sólida. A sua família não está firmada em Jesus Cristo. Meus irmãos, nós temos vivido tempos difíceis. E é agora que nós temos que mostrar em quem nós somos firmados. É agora que nós temos que mostrar que somos crentes, que somos dependentes da palavra de Deus, que somos totalmente dependentes de Deus para tudo. Não queira fazer nada sem antes colocar na presença de Deus, porque tende a dar errado. Quando você faz algo sem antes colocar na presença de Deus, é algo sem fundamento. É assim também com a nossa família, é assim também com a nossa vida. Nós precisamos estar cada vez mais alicerçados na rocha. E como estar alicerçado nessa rocha? O pastor Jonas colocou no WhatsApp da igreja, durante a semana, as formas de estar alicerçado nessa rocha. Se não me engano, o pastor Silas Malafaia falando de uma pesquisa feita e em relação à quantidade de leitura bíblica. Meus irmãos, e à medida que a leitura vai aumentando, à medida em que você aproveita o seu tempo lendo mais a palavra de Deus, aprendendo mais a palavra de Deus, se alicerçando, você tende a ser melhor. Os problemas que abalam as famílias tendem a desaparecer. E sabe por quê? Porque você não tem tempo para essas coisinhas. O seu tempo está em aprender a palavra de Deus, que é viva e eficaz e que transforma a sua vida. Depressão, rancor, essas coisas vão ficando para trás, porque você vai se enchendo cada vez mais do Espírito Santo e o seu alicerce vai ficando cada vez mais fortalecido. Não há problema que te abale. Não há doença que te acame. E eu falo em relação à doença da mente. Porque você está cheio do Espírito Santo. E aquilo
não te abala. Aquelas tempestades não fazem a sua casa ruir. Você e a sua família estão alicerçados na palavra de Deus, se alimentando da palavra de Deus, ficando cada vez mais fortes da palavra de Deus. Jesus fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. E é isso, meus irmãos, que nós temos que fazer para termos famílias fortes, para resistir às investidas do maligno, que são piores a cada dia. Felizmente eu não estou podendo acompanhar no horário o culto de oração porque estou tendo aula, mas depois acompanho as lições. E os ataques estão só começando. A lição de quarta-feira foi algo fabuloso e eu fiquei me imaginando, Senhor, se nós estamos passando tanta dificuldade agora, se as nossas famílias já estão acuadas agora, imagine quando chegar esse tempo de perseguição. Como estarão as famílias? Será que elas estão com seu alicerce em Jesus Cristo, firmados na rocha, ou vão deixar se levar pelos ensinamentos do anticristo e colocar os seus alicerces na areia e a partir dali ruírem? Ó Senhor, que as nossas famílias estejam cada vez mais fortes quando esse tempo chegar. Que a palavra de Deus esteja cada vez mais sendo espalhada pelo mundo quando esse tempo chegar. Quanto mais a palavra de Deus for explanada, mais esse tempo demorará para chegar. Que Deus nos dê essa força, essa vontade de querer aprender cada vez mais da sua palavra, de colocar em prática cada vez mais a sua palavra e que as nossas famílias estejam cada vez mais fortalecidas. Meus irmãos, aproveite esse tempo que você tem para ficar em casa e leia mais a palavra de Deus. Aprenda mais da palavra de Deus, se fortaleça mais da palavra de Deus. E o melhor disso, coloque em prática tudo aquilo que Deus te ensina através da sua palavra. E você verá que a sua família sairá desses dias mais unida, mais fortalecida, com a base sólida que é Jesus Cristo. Que Ele nos dê esse entendimento para que estejamos cada vez mais fortes e mais unidos para enfrentar todas as batalhas que virão e que elas não nos abalem, porque o nosso fundamento é Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe, nos dê uma semana debaixo da sua graça, fortalecidos pela sua palavra. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, obrigado, Pai, porque nós aprendemos um pouco mais da Tua palavra, essa palavra que é viva e eficaz, essa palavra que nos fortalece, essa palavra que nos enche do Teu Espírito Santo, Senhor. Nós somos gratos por isso. Nós somos gratos, Senhor, porque temos essa liberdade de ainda lermos e aprendermos da Tua palavra. Ó Senhor, capacite-nos cada vez mais, dê-nos cada vez mais vontade de aprender da Tua palavra, de ler a Tua palavra e colocar em prática. Ajude, Pai, as nossas famílias a ser unidas, a serem vitoriosas, a serem famílias de Deus. Ó Senhor, dê-nos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém.